Fiquei muito feliz, já abri o presente ali, o sapato é lindo. Próxima pregação eu prego com ele, aí eu mostro para os irmãos. Feito? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Quero saudar os nossos pastores, Amauri e pastor Juliano. Boa noite, a paz seja com quem chegou agora, se alguém chegou aí. E Deus continue abençoando você que está aí conectado desde 18 horas. Alguns até antes, né, já estavam na espera. Mas que bom, gostoso poder continuar essa conversa agora. Alô? Isso. O Que Palavra é mais legal do que o Fantástico, viu? Então, fica por aí que tem pergunta hoje. Eu estava olhando ali, o pastor Léo mandou há 2 minutos aqui as perguntas. Vai ser muito bom. E muito bom ter você por aqui. O Que Palavra tem sido uma grande bênção. Fica até o final, vai ser bênção. Quem é Netflix, quem é Fantástico, quem é que Domingo é isso? Espetacular, quem é Jornal... Que palavra? Você vai lá para o Fantástico para ver o quê? Covid. Fica aqui, vamos ver a palavra de Deus, meu filho. Bom demais. Queridos, lembrando também que daqui a pouquinho, ao final do Que Palavra, nós teremos todas as fotos da carreata que a nossa igreja fez hoje. Foi uma tarde muito especial. Nós tivemos dezenas de carros caminhando aqui no nosso bairro em direção a Ticoatira. Depois tivemos um tempo de oração distantes, mas que foi abençoado. E ao final do Que Palavra nós passaremos essas fotos. Então, se você esteve presente na carreata, fica conosco. Se você não teve, também fique, que vai ser um momento bem legal para nós vermos como se deu essa nossa programação. Primeira pergunta, Dia das Mães. Pastores, Maria é mãe de Deus? Essa é uma compreensão, né, um pouco complexa realmente dentro da teologia, já bastante polêmica entre católicos e evangélicos principalmente, né? Maria é mãe de Jesus, e no sentido que ela é mãe de Jesus, ela é mãe de Jesus inteiro, né? Não tem jeito de Maria ser mãe do corpo de Jesus sem ser mãe de Jesus. Mas nós temos que lembrar, né, o que a palavra vai nos dizer era: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a expressão de João é: o verbo se fez carne. Preciso entender bastante isso. O verbo se fez carne. Ou seja, Jesus, apesar de ser filho de Maria, nessa encarnação, quando Deus entra no tempo e no espaço, né, nós temos que lembrar, Deus existe na dimensão da eternidade, do mundo espiritual, do mundo eterno. Deus cria matéria e Deus cria tempo, ou seja, essa dimensão de existência, tempo e espaço, é uma criação divina. Dentro da história da dimensão tempo e espaço é que Maria nasce, mas Jesus existia antes de Maria, né? Jesus, como verbo eterno, existe antes de Maria, e não tem jeito de Maria ser mãe do eterno, não tem jeito de Maria ser mãe da eternidade. O temporal não pode ser mãe da eternidade. Então Maria, nesse sentido, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, e ela é mãe de Jesus, Deus homem. Ela é mãe de Jesus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, mas ela não é mãe da divindade. Maria não gera divindade, né? Quando Gabriel anuncia Jesus a Maria, ele diz: o Espírito descerá sobre você, por isso o ente do teu ventre será santo. Ou seja, ele não herda eternidade, santidade, autoexistência de Maria, né? Isso ele já tem. Ele encarna através de Maria, recebe natureza humana através de Maria. Então Maria, o correto é dizermos, Maria é mãe de Jesus, mas aí dizer Maria é mãe de Deus, a ideia do Theotokos, né, ela não é, Maria não deu à luz a Deus. Deus existia antes de Maria existir, Deus existia antes do mundo existir. Maria é mãe de Deus encarnado, é mãe de Jesus encarnado. Nós temos que entender que é dessa dimensão, é dentro dessa dimensão tempo e espaço, a encarnação. Benção. Segunda pergunta, nós falamos hoje também bastante sobre família.
Deus aprova um casamento entre um cristão e uma pessoa que não acredita em Deus? É pecado se alguma pessoa cristã se casa com alguém que não tem religião ou tem alguma outra religião? Eu não diria assim, se Deus aprova, né? O casamento, ele precisa ser um ato de julgo igual, ok? O que é o julgo desigual, ok? Primeiro, um casal precisa se casar quando eles têm afinidade o suficiente para conviver durante um longo período de tempo, né? Porque se não fosse assim, você também não veria divórcios entre os cristãos, né? Você tem muitos cristãos que são cristãos de fato, né? Marido e mulher que se separam. Por que eles se separam? Eles se separam por causa do pecado. É a dureza do coração humano, ensina o Senhor Jesus, que faz nascer o divórcio, ok? Alguém que é cristão, ok? A moça cristã que opta por se casar com um marido não cristão, ela vai conviver com as dificuldades que essa opção trouxe, ok? Derivará-se-á desta opção pecados, né? Então a pessoa está assumindo para si uma cosmovisão bipartida no casamento, e eles vão ter problemas em todas as decisões que eles forem tomar. Por exemplo, nasce um filho, se a pessoa é protestante e se casou com alguém de tradição católica, a primeira pergunta é: onde é que vai batizar essa criança? Né? Se é presbiteriano, vai querer batizar na igreja presbiteriana. Se é católico, vai querer batizar na igreja católica. Se é batista, não vai querer batizar em lugar nenhum, e o outro vai querer... Enfim, você vai ter problemas de cosmovisão e de decisões em todas as esferas. Então eu diria, não é uma decisão do ponto de vista lógico, inteligente, porque você está trazendo para você um problema para ser resolvido, né? Então eu iria por esse caminho. Pode ser pecado? Pode, se esse casamento foi dado em rebeldia, né? Se essa união foi feita em rebeldia com os pais, né? Tem filha crente que monta na garupa de uma moto e vai embora e foge com o cara, né? E depois de um tempo vive as consequências daquilo, e você pergunta: aquele primeiro ato foi pecado? Claro que foi, né? Foi um ato de rebeldia, né? Foi um ato de desobediência, né? Eu conheço várias moças que se casaram com os pais, falaram: não casa, né? E ela desobedeceu os pais e seguiu o impulso e, enfim, vai viver a consequência daquele ato, né? E eu aconselharia até mais do que ir além, né, do conceito, assim, eu caso com alguém da igreja. Preste atenção, você precisa casar com uma pessoa crente. Não é só da igreja, né? Crente, né? Olha se é crente, olha as atitudes, olha se é crente de verdade, né? Olha as músicas que ele ouve, que ela ouve, olha as falas, olha as piadas que conta, olha o que ele lê, olha... faça o debate teológico nos temas polêmicos, né? Olha a ética desse indivíduo, dessa mulher, olha os valores, enxergue bem a cosmovisão dessa pessoa. Não é só quem é da igreja, não é só quem vem à igreja. Procure os sinais do temor do Senhor, procure, veja se essa pessoa tem uma aliança com Deus, antes de você estabelecer uma aliança com ela. Preste atenção nisso. Se a aliança com Deus é importante para você, tente casar com quem tem uma aliança com Deus também. Tente procurar na vida dessa pessoa os sinais, as evidências claras, concretas, de que ela realmente tem um pacto com Deus, e ela honra, ela leva a sério esse pacto que ela tem com Deus. Porque se ela negocia para ficar com você, se ela negocia para fazer qualquer coisa com você, desconfie. O pastor Maurinho fez lembrar, a gente é pai, né, pastor Maurinho? Então nós vamos pensando aqui como aconselhar, né? É interessante assim, quando eu comecei a namorar a Ana Paula, esse ano que vem eu vou fazer 25 anos de casado, olha que coisa boa, né? Eu fui procurando conselhos, vários conselhos, para poder formar a minha mentalidade sobre o namoro, né? E eu fui desde aquela época escrevendo, né, o que encontrar numa moça cristã, o que eu gostaria de ver, e eu fui definindo aqueles valores
que foram os valores que nortearam a minha vida. Foi assim que eu ensinei os meus filhos e foi assim que eu sempre ensinei os jovens da igreja. Você precisa ver estas características muito claras na vida da pessoa. Por exemplo, a moça precisa olhar para o rapaz e ver duas coisas. Primeiro, você precisa ver, menina, como é que ele trata a mãe dele. Do jeitinho que ele trata a mãe, ele vai tratar você, pode ter certeza, né? Então, se ele é desrespeitoso com a mãe, se ele não cuida da mãe, se ele não está nem aí para a casa dele, ele também não vai estar nem aí para a sua casa quando vocês casarem. E você precisa ver se ele é trabalhador. E isso você já vê no menino com 10, 12, 13 anos de idade, você já vê se é trabalhador ou se é encostado, né? As meninas gostam desses meninos meio né, desleixado, que fica jogando videogame com 25 anos de idade. Você vai trabalhar muito, viu, filha, para sustentar esse marmanjo aí. Você vai se descabelar, seu pai vai ter que ajudar com dinheiro, porque esse vagabundo aí não vai ele já não saiu do lugar com 25, ele não vai sair depois daí não. Você precisa buscar um bom modelo. A mesma coisa o menino, você precisa olhar, né, do jeito que a menina trata os outros rapazes, né? Às vezes uma menina que é legal com você, mas é legal com mais 15 meninos. Você acha que isso vai mudar? Não vai. Ela vai ser a vida inteira, vai ter esse comportamento tendencioso para esse lado. Como é que a menina ajuda a mãe em casa? Né? Não é possível, uma menina que não ajuda a mãe em casa, eu não gosto de lavar a louça porque quebra a minha unha. Com 30 anos de idade, ela não vai lavar a louça na sua casa, ela também não vai cozinhar, ela também não vai ajudar. Pastor, você é machista? Não, são papéis diferentes que acontecem na vida. E aí, me expliquem aí os universitários, né? As opções que você faz lá atrás vão definir sua vida lá na frente. Então, julgo desigual tem muito a ver com isso também. Não adianta, é presbiteriano, mas não é crente. Tem cheio de presbiteriano aí que precisa de compromisso com Jesus profundo. Nossa querida Rebeca Abdala pergunta: Deus aprovava o casamento com várias mulheres antigamente, ou era só a cultura que ia contra a vontade de Deus? Não, o modelo de Deus, nós vamos, tem dois textos aqui importantes para nós. O primeiro deles é exatamente Gênesis 2, último versículo de Gênesis 2, ele vai dizer, o penúltimo versículo com o último, né, ele vai dizer: por isso, depois que Deus criou a mulher e deu ao homem, coloca ali ao lado do homem, né, para ser sua auxiliadora, idônea, igual, capaz, o texto vai dizer: por isso, por causa da criação, por causa do modelo que Deus estabeleceu ali, por isso, por causa disso, o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. Alguém até perguntou assim: mas Adão não tinha mãe, quem que ele deixou para se unir à sua mulher? Não, a ideia é que aqui está estabelecido o casamento, aqui é a instituição do casamento, né? Então, a partir desse primeiro casamento, a regra será: o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é o modelo. O que é a distorção do casamento? Se você andar um pouco mais, Gênesis capítulo 4, versículo 19, você vai ler o seguinte: Lameque tomou para si 2 mulheres. Olha só, tem uma diferença gritante aqui. Primeiro, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Ele se doa para a mulher. Conceito de Paulo lá em 1 Coríntios 7 sobre casamento. O corpo do marido não pertence a ele, sim a mulher. O corpo da mulher não pertence à mulher, e sim ao marido. O marido deu à mulher o que deve, a mulher deu ao marido o que deve. Ou seja, o que é casamento? O homem se dá a uma mulher, a mulher se dá a um homem. Deixa pai e mãe e se doam para aquela nova união. Isso é casamento na concepção divina. O que é a distorção do casamento a partir da queda? Lameque toma para si 2 mulheres. Nós temos aqui pelo menos duas deturpações do casamento. Primeira delas, na quantidade, ele toma 2 mulheres. Não é uma mais. Não é o homem se unindo à sua mulher. Não é a mulher se unindo ao seu marido. Mas é Lameque tomando para si 2 mulheres. Segunda corrupção do casamento aqui. Ele toma para si. Percebe? Não é muito diferente? Ele não se une. Ele se apropria de 2 mulheres. A mulher é propriedade. A mulher é um objeto. A mulher não tem vontade. A mulher não tem desejo. É o que Deus diz, consequência da queda. O teu desejo será para o teu marido, ele dominará sobre você. A maldição
Isso não é o modelo de Deus, isso é a maldição, consequência da queda. A dominação do homem sobre a mulher. Não é liderança, não é proteção, não é sacerdócio, é dominação, é subjugação. Lameque toma para si 2 mulheres. Aqui começa a poligamia, aqui começa a bigamia. A ideia de um homem casado com 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres, isso não é uma ideia bíblica, isso não é uma ideia divina. Pelo contrário, se você lê Moisés, ele vai proibir um homem de tomar para si 2 mulheres. Moisés é claro em dizer em Levítico: não tomarás com a tua mulher outra mulher, para lhe descobrires a nudez. Então, o modelo bíblico é um homem se dando a uma mulher se dando ao homem, os 2 se unindo, formando uma só carne. Isso é a unidade abençoada, isso é o casamento na concepção divina. Deturpação, distorção, uma mulher, Dona Flor e seus 2 maridos, isso é adultério, isso é pecado, isso é distorção. Isso pode ser bonito lá na telinha, aliás, nem na tela é bonito, né? Pode ser aí tema atraente, mas isso é relação adúltera. Um homem casado com 2 mulheres, isso não é a aprovação divina. O que acontece na história de Jacó não é com a bênção de Deus, é permissão da cultura. Por N motivos, né? Por essa questão da dominação masculina, do egoísmo masculino. Mais tarde, porque na maioria das guerras morriam muito mais homens do que mulheres. Então, aqueles povos que perdiam principalmente a guerra, para preservação, um homem ficava com 3, 4, 5, 6, 10 mulheres. Aí vai distorcendo aquilo que Deus criou. Mas a resposta não é ensino bíblico, é uma narrativa bíblica do que acontecia na época, e Deus mostrando as consequências disso na vida de Jacó com 4 mulheres, Davi com as suas 8 esposas, Salomão com as suas 700 esposas, 300 concubinas. Tragédia, caos, desordem, pecado, sofrimento, dor. O pastor Mário estava falando aqui, eu lembrei de um fato, pastor, que assim, quando a Rebeca faz a pergunta, né, essa é uma pergunta muito boa, ela remete à cultura bíblica, e a nossa mente, geralmente a gente pensa logo nos povos islâmicos, né, ou nos mormons, que tem nessas culturas que tem várias esposas ao mesmo tempo. Mas é interessante que a poligamia continua na cultura ocidental também, porque hoje em dia as pessoas, elas não têm 2 mulheres ao mesmo tempo do ponto de vista legal, mas eles fazem isso ao longo da vida, à medida que assumem a cultura do divórcio, né? A cultura do divórcio que a gente vive hoje é uma poligamia instalada. O sujeito não tem 3 mulheres de uma vez só, mas tem ao longo da vida, né? Ele tem a mentalidade. Hoje em dia, qual é o problema dos jovens? Eles não querem se casar, mas eles querem ter sexo fora do casamento, né? Todo filme que você assiste, filme de romance, o que está rolando ali? É solteiro tendo sexo à vontade, né? E eles pintam essa figura de que o sexo mais top que tem no mundo é entre os solteiros. Lê do engano, o seu melhor sexo é no casamento, né? É na vida de casado que está a verdadeira sexualidade, né? E aí a gente vive essa poligamia instalada na mente das pessoas. É por isso que quando você se casar, você tem que fazer o voto diante do Senhor de você permanecer casado até que a morte vos separe, né? Às vezes as pessoas têm essa mentalidade, né? Não, vou juntar, porque se não der certo, né? A gente não vai ter filho, porque se tiver filho é mais difícil de separar, né? Outros separam, né? O sujeito procura a pessoa dizendo: a gente está com uma luta terrível no casamento. A pessoa logo fala: então separa, né? Tem essa cultura poligâmica no nosso tempo também. A gente precisa combater isso, porque a bênção de Deus não está aí não. A Ana Cássia pergunta: qual a opinião dos pastores quanto à existência de fósseis de Homo sapiens, Neandertal, Erectus, etc., no sentido da criação do homem, né? A questão dos fósseis, né, você tem que lembrar, né, o fóssil está aí, o osso está aí. Eu não questiono a existência de fósseis. Eu questiono muito o que se constrói a partir de um fóssil, o que se constrói a partir de uma canela, a partir de um pedaço de crânio, né? Se você ler
se você desenvolver o hábito, né, da leitura dos artigos científicos, você vai ver alguns debates, né? Um pedaço de osso, o sujeito vai lá e constrói uma mulher, o outro vem e constrói um homem. Um constrói uma mulher jovem, o outro constrói um homem idoso, né, a partir do mesmo pedaço de osso, ou seja, acha-se um maxilar e constrói um crânio inteiro. E aí diz que aquele crânio era do homem de Neandertal, é o homem, o sujeito acha um pedaço de osso, isso aqui é a Luzia. Bom, a Luzia, quem é? Viveu na África no período tal, no ano tal. Viveu lá em Minas Gerais no período tal, no ano tal. Ou seja, eu não acredito nessa capacidade da ciência, que até hoje não sabe lidar nem com o Covid, de reconstruir um crânio a partir de um maxilar. Eu não acredito nessa, não existe técnica confiável de cálculo de idade. Primeira coisa, não existe técnica confiável, 100% assertiva de cálculo de idade. Quando fala lá 10 mil anos, 20 mil anos, é uma suposição, tá? É uma teoria, é um artigo científico. Ou seja, o sujeito achou aquele pedaço de osso, vai reconstruir o que ele acha que aquele pedaço de osso é, né? Mas me apresente um esqueleto inteiro de um homem de Neandertal, eu vou começar a acreditar. E aliás, agora, achou um esqueleto inteiro. Bom, primeira coisa. Agora, me mostre como se chegou à certeza que ele tem a idade que eles dizem que tem, que veio antes, que é um homem transitório entre, né, o primata inicial ou intermediário e saltou de um primata para um ser humano. Não existe, olha, não existe o chamado elo perdido, que é a ligação entre chimpanzé, macaco ou qualquer outro tipo de ser intermediário, que um virou gorila, o outro virou chimpanzé, o outro virou ser humano. Não existem esses ossos intermediários, não existem esses esqueletos intermediários. Os fósseis são construções, suposições de que foi naquele caminho e, fechando, parte de um pressuposto daquele cientista que achou. Ou seja, ele já acha que é antes de achar. Aí ele acha, vai confirmar sua teoria, construindo o que ele entende que é. É terrível isso, porque também eles trabalham a partir da escassez, né? Se fosse isso verdade, teria muito mais prova disso na ciência, mas não, é um fóssil que o cara achou em 1900 e lá vai pedrada, e a partir de uma construção totalmente teórica, né? Dá muito trabalho para crer na teoria da evolução. Acho que um cara que crê na evolução tem que ter mais fé do que um crente, né? Com certeza. Tem que ser muito crente. Vai ter fé assim lá longe. Juan Pablo Santos. Pastores, qual o conselho que vocês dão a um irmão chamado ao ministério pastoral, mas que no meio da sua preparação no seminário fica paraplégico em definitivo? Seja pastor paraplégico, sem problema nenhum, né? Você, claro, eu conheço pelo menos 2 ou 3 colegas que são paraplégicos, que se locomovem com cadeiras de roda, né? E ficaram assim no ministério e continuam pregando o evangelho, continuam servindo a igreja, né? Continuam a servir o Senhor. Claro, com todas as dificuldades, com todas as dificuldades de locomoção que essa paralisia vai promover, né? Mas isso não vai lhe impedir de pregar o evangelho, né? Existem pastores que têm deficiência visual, existem pastores que têm outros tipos de limitações, né? Mas o evangelho é muito maior, né? Nós temos, isso são limitações de locomoção, né? A nossa limitação maior é para compreender a palavra de Deus e pregar com fidelidade a palavra de Deus. Esse é o grande ponto do ministério. Talvez esse seja um espinho da carne, né? Como o apóstolo Paulo diz, e a pessoa vai ter que conviver com isso, né? Eu encorajaria e diria: filho, vença isso aí e vai para frente, porque Deus tem propósito nisso, né? Michel Matos pergunta: como nós cristãos devemos agir diante da maçonaria em nosso meio? Olha, a maçonaria, em termos de
posição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz que a maçonaria é incompatível com a fé cristã. A maçonaria tem suas próprias crenças, ela tem sua própria teologia, ela tem seus próprios ritos, ela tem os seus próprios objetivos, ela tem os seus próprios planos, a sua própria missão. E a missão da maçonaria não tem a ver com a missão da igreja. Os projetos da maçonaria não têm a ver com os projetos da igreja. Nós temos uma história com a maçonaria que muitos não sabem, né? Mas principalmente aqui, Igreja Presbiteriana no Brasil, por questões de conveniências mútuas em dados momentos no Brasil, né, a maçonaria facilitou até a chegada ou a entrada do evangelho em algumas cidades, por causa da resistência do catolicismo, quando o delegado, quando o coronel, ou os empresários ricos, maçons, viam algumas igrejas sendo iniciadas, o catolicismo vinha para se levantar contra, né, por perceber principalmente que a igreja trazia a alfabetização, trazia escola. Em muitos lugares, né, a maçonaria, por esse ponto de interesse mútuo de maçonaria, a igreja facilitou. Mas isso levou alguns presbiterianos a se sentirem devedores à maçonaria. Eu nunca me senti. E acho que Deus usou a maçonaria como usou o Império Romano para fazer algumas coisas que facilitaram a vida da igreja. E a igreja não era devedora ao Império Romano. A igreja não era devedora ao Império Grego pela língua grega. Isso é Deus usando as contingências que Ele quer para cumprir o plano dele. E durante muitos anos na Igreja Presbiteriana no Brasil, se teve medo de definir uma posição que maçonaria é incompatível com a fé cristã. Mas a igreja finalmente o fez. E isso tem sustentado isso. Então, para nós presbiterianos, estudando maçonaria, olhando para a nossa teologia, olhando para o conceito do evangelho, é incompatível. As duas coisas são incompatíveis. Presbiterianismo e maçonaria podem até pensar juntos em termos de escola, de educação ali, mas o cidadão ser presbiteriano e maçom é incompatível. Ser cristão e maçom é incompatível. Então, hoje, os maçons que existem na igreja presbiteriana são clandestinos. Eles o são contrariando a ordem da igreja, né? Se é presbítero e pastor, mais ainda. Entenda uma coisa, meu irmão. Se você sabe de um indivíduo que é maçom e é membro de uma igreja presbiteriana, se ele for denunciado, ele é passivo de disciplina. Se você vê o sujeito entrando na lojinha e tiver provas, quiser fazer uma denúncia, pode fazer. Ele é passivo de ser exortado, afastado da comunhão e até cortado do rol de membros da igreja se rebelar contra a ordem da igreja. Mas o cidadão não pode ser membro, não pode ser presbítero, não pode ser diácono, não pode ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ele contraria o que a igreja diz. A igreja ensina que é incompatível. Ele pode ser maçom e frequentar a igreja, ele é bem-vindo. Nós podemos, como eu disse, até abrir uma escola juntos, até fazer um monte de coisas que sejam objetivo comum. Mas, para o cristão ser maçom, ele tem que abrir mão daquilo que ele crê como cristão, sobre Deus, sobre vida, sobre reino, sobre dinheiro, sobre uma série de outras coisas, e é incompatível, então não é possível. A Sabrina Mazuelos pergunta: eu queria saber se a salvação para aqueles que são católicos, eles têm que deixar a fé católica ou podem ser salvos mesmo no catolicismo? Assim, boa pergunta, grande pergunta, né? Existe uma discussão muito grande, né? A fé católica, né, também na nossa confissão de fé, ela é incompatível com a fé protestante, ok? Então a fé católica é uma fé do ponto de vista bíblico equivocada em alguns pontos importantes, né, que a própria confissão de fé vai destacar: a infalibilidade do Papa, né, a interpretação sobre a questão do batismo, a interpretação sobre a salvação, né? Então a Igreja Católica crê que o centro do culto é a Eucaristia, enquanto a fé protestante
crê que o centro do culto é a palavra de Deus, né? A salvação está na Igreja Católica e na Igreja Católica apenas. Nós cremos que a salvação está em Cristo Jesus, que a Deus pertence a salvação, que a Igreja não pode decretar quem é salvo, quem não é nisso que os católicos creem, né? E, historicamente, os católicos também nos veem como hereges, né? A grande verdade teológica é essa, né? Não há, todo esse movimento de ecumenismo, ele é um movimento muito mais de conveniência, um movimento muito mais sociológico do que um movimento teológico, né? Todos os ecumênicos, eles caminham nesse ambiente teológico. Muito da teologia da libertação, muito dessa teologia de esquerda no Brasil foi feito pelas comunidades eclesiais de base na Igreja Católica, e você vai encontrar na Igreja Católica esse discurso, tanto da teologia da libertação, quanto no movimento muito similar a alguns movimentos pentecostais, que é o movimento carismático, mas são movimentos. Você precisa tirar os olhos dos movimentos e olhar para a base da teologia. A base da teologia é incompatível. Agora, quanto à salvação, Deus salva quem Ele quiser, né? A salvação pertence ao Senhor. Nós vamos tomar surpresa no céu? Vamos, porque a salvação pertence ao Senhor, mas de compatibilidade, não existe, não existe. Um católico, quando ele crê em Jesus, ele precisa ser batizado aqui na Igreja Presbiteriana e professar a sua fé aqui, né? Ele vai ser rebatizado, né? Por quê? Porque nós não vamos aceitar o batismo católico, entendeu? Isso é base da nossa discussão. Agora, também preciso ser sincero, em outros países a discussão avançou, e, por exemplo, há países que não rebatizam os católicos e que entendem, enfim, mas o catolicismo em outros países é diferente do catolicismo no Brasil, então é muito complexo. Você tem toda a questão da idolatria aos santos, enfim, você tem questões mais profundas que precisam ser discutidas, e por isso eu creio que é incompatível. Quando a gente fala, né, vamos responder a pergunta, como eu sou salvo? Como alguém pode fazer, né, a pergunta que eu posso fazer, como que de fazer para herdar a vida eterna? O problema é que a Igreja Católica responde a essa pergunta de forma diferente de nós, né? Então, quando um católico ele responde essa pergunta do mesmo jeito que nós, ele não está sendo leal ao catolicismo, ele está sendo um mau católico, né? Então, na nossa compreensão, para que um católico seja salvo, ele tem que ser um mau católico. Ele precisa crer no que o Evangelho apresenta como forma de salvação, que é diferente do que a Igreja Católica diz que é o caminho de salvação, porque a Igreja Católica não tem a Bíblia como fonte de verdade final e absoluta. Para a Igreja Católica, a Bíblia é uma fonte de verdade, mas o dogma papal é uma fonte de verdade e a tradição é outra fonte de verdade. Então, nós estamos falando de uma igreja que trabalha com 3 fontes de verdade, e nós somos uma igreja que trabalha com uma fonte de verdade, que é a Escritura. Então, nós respondemos essa pergunta, como ser salvo, com a Escritura, estritamente com o que a Escritura diz que se deve fazer para ser salvo. A Igreja Católica responde a essa pergunta com questões da tradição e dos dogmas papais. Então, quando ela diz o meio de ser salvo, não é da mesma forma que o Evangelho. Então, por isso que nós dizemos, um católico, para ser católico e salvo, ele precisa crer contra o que a igreja dele ensina. Né? Então, ele pode até ser salvo sendo católico, mas ele não será católico no sentido estrito da palavra. Ele será um mau católico, porque ele acredita contra o que a igreja dele, a religião dele ensina. Eu tive há uns anos atrás na Espanha, e fui a algumas cidades importantes na formação do catolicismo na Europa, né? A Espanha foi um grande país produtor de teologia católica, né? Foi um país que de certa forma sedimentou muito da prática da teologia católica, principalmente por causa das grandes missões, né? Em El Escorial, né, São Lourenço, e também em Toledo, né, em Segóvia, você tem museus da Contra-Reforma, né? E ali naqueles museus você vê como os protestantes foram tratados no começo da Reforma Protestante. Você tem instrumentos de tortura terríveis naqueles museus, né? Porque por conta dessa mistura que havia desses dogmas,
do governo e do interesse econômico da Igreja Católica na época, muitos protestantes foram perseguidos, foram mortos. Nós temos vários relatos, John Huss, John Wycliffe e tantos outros que foram torturados, que foram mortos, né? Teve gente que a Igreja Católica desenterrou e queimou. Você imagina você abrir um túmulo, desenterrar e queimar um dos reformadores, porque pregou algo que a Igreja Católica veementemente condenava. Então você tem todo o movimento da reforma para mostrar que os pontos são difusos mesmo, não há congruência nos pontos teológicos, né? Por isso, hoje em dia, né, nós temos, graças a Deus, um convívio muito, muito amistoso, né? Mas teologicamente uma igreja não tem nada a ver com a outra, né? Lia Dias pergunta, no versículo, em João, capítulo 3, versículo 16, quando cita, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, será que só os predestinados irão crer? Quando nós, né, reformados, calvinistas, falamos de salvação, né, tem uma diferença do arminianismo, que o arminiano, ele crê que a salvação é uma iniciativa de Deus, mas que depende, né, totalmente da resposta humana. Deus não é totalmente a causa, né? Quando nós falamos numa doutrina calvinista, nós falamos que tudo acontece a partir de Deus. Como disse Paulo, é por Ele, por meio dEle, para Ele, é sobre Ele, não sobre nós. O arminianismo é mais humanista, né? Ele dá protagonismo ao homem. O calvinismo, ele dá total protagonismo a Deus. Então, quando nós falamos dos eleitos dentro desse nosso ambiente, nós estamos falando nessa perspectiva de que o plano é de Deus, a criação é de Deus, a glória é de Deus, tanto na condenação como na salvação. Deus é que é glorificado no final, e a história para Ele é por causa dEle, não por nossa causa. Nós não somos protagonistas de nada, centro de nada, não existe por nossa causa, existe por causa de Deus, é tudo para a glória de Deus. Então, o ensino da Escritura é exatamente esse, né? A Bíblia vai chamar os salvos de os eleitos, e eleitos quer dizer os escolhidos, e os escolhidos quer dizer não os que escolheram, mas os que foram escolhidos. É preciso entender que na eleição nós somos passivos, nós não somos ativos. Não há proatividade humana na eleição. Há uma proatividade, uma atividade divina na eleição. O eleito, ele recebe a ação divina, ele é o agente passivo. A ação é de Deus para ele. Então, João 3,16 está falando que Deus deu o Filho unigênito para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem vai crer? Vão crer aqueles que Deus escolheu para crer. Ou seja, em todo o tempo, eu acho curioso quando eu vejo um arminiano chamando o salvo de eleitos. Ou seja, é um eleito, mas é um eleito que não foi escolhido. Eu já ouvi até um sujeito dizer, não, eleito é uma coisa, escolhido é outra. Eu falei, como que diferencia uma coisa da outra? Não, na Bíblia, os santos, os crentes, os salvos, os crentes são os que creram. Ou seja, quem creu é que é salvo. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Quem vai crer? Quem terá a vida eterna? O tempo inteiro a Bíblia vai chamar esses que creem, esses que recebem a vida eterna, de eleitos. Então, alguns entendem assim, eles são eleitos porque creram. Nós, quando falamos da perspectiva de que tudo acontece a partir de Deus, nós dizemos, eles creram porque foram eleitos. Benção. Pastores, agora vamos entrar para um momento fofura, momento especial. Vocês vão entender melhor depois que assistirem esse vídeo.
Nós, presa quando aqui falamos em da casa. perspectiva Quem de que você quer que responda essa acontece a pergunta? partir de Pastora Deus, Malguinho. nós dizemos... eles Tivemos criam um probleminha aqui, vamos passar Manda de um novo o beijo vídeo, pra pode ele. ser? É curtinho? Pastores, agora vamos entrar para um momento fofura, momento especial. Vocês vão entender melhor depois que assistirem esse vídeo. Por que Deus inventou a doença? Se não fosse por ela, a gente não estaria presa aqui em casa. Nós, Presa quando aqui Quem que você em quer que falamos da responda essa casa. perspectiva pergunta? Quem de que você quer que Pastora responda essa Malguinho. acontece pergunta? a partir de Pastora Deus, Malguinho. nós dizemos... Tivemos eles Um criam pergunta da beijo. Sarinha, vamos passar de novo o É, vídeo, pode ser? É curtinho? Porque Deus permitiu Pastores, a agora doença. vamos entrar Por para um causa momento dela, fofura, nós momento estamos especial. Vocês vão entender isolados, melhor estamos depois que presos assistirem nas esse nossas vídeo. casas. E olha a coincidência. A Aninha, a filha da Dani e do Rogério, pergunta por que Deus permitiu ou ele mandou Se não o fosse coronavírus? por ela, a gente não estaria presa aqui em casa. Nós, Presa quando aqui em falamos da casa. perspectiva, está dando um retornozinho aqui para nós, ouvindo, mas é tão fofinho ouvir essas crianças fazendo perguntas também, né, participando. Nós temos aqui a pergunta: por que Deus inventou a doença? Só manda um beijinho para elas, que elas queriam um beijinho, pastor. Antes de tudo, né, eu tenho que falar, dá vontade de espremer a bochecha, né? que vontade de pegar e apertar aqui a bochecha e dar um abraço gostoso, um beijo, um beijo forte para vocês, lindas. Estamos aqui com saudade daquele departamento infantil, de fazer aquela festa. Então, quando nós falamos da doença, né, a doença surge como consequência da queda. Quando Deus diz para Adão: no dia em que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer, nós temos que lembrar, a doença é morte. A doença são os meios da morte. A partir do comer daquela árvore, daquela desobediência, a morte entra no mundo. E entra a morte com todo o kit dela. O kit da morte traz o vírus, traz a bactéria, traz o fungo. A morte traz consigo o acidente, a morte traz consigo o ódio. Isso tudo é a morte, né? A morte não é só aquele momento final, é tudo que acontece. O próprio envelhecimento é o processo da morte. Nós estamos no processo de degradação, de corrupção, estamos envelhecendo, estamos enfraquecendo, os dentes vão cair, o cabelo cai, a pele cai, vai tudo, né? Ou seja, a morte é isso, né? Então, quando o pecado entra, a doença entra junto. Então, se o homem peca e não é punido, isso vai contra a santidade de Deus, né? Como vocês, crianças, se vocês desobedecem à mãe, o que acontece? O que acontece? Sua mãe te corrige quando você desobedece? Sua mãe te dá uma privação, um castigo? Sua mãe te dá uma correção? Quando você pergunta, por que Deus inventou a doença? Porque Deus inventou a correção. Porque Deus inventou o juízo. Porque Deus inventou a disciplina. Porque Deus inventou a punição para o erro. É por isso que Deus inventou todas essas coisas ruins que existem, para a correção, para a punição do erro. Então, o Covid é mais uma doença, né? É a mutação de uma doença, aliás, que já existia, de um vírus que já existia, que está trazendo uma nova doença, né? E o vírus existe porque o pecado existe. Se nós não pecássemos, nós não teríamos corona, nós não teríamos H1N1, H2N2, 3, 5, 10, nós não teríamos câncer, nós não teríamos nada. Mas, porque pecamos, o salário do pecado, vocês lembram do versículo, é a morte. E a morte é a doença. Nós estamos morrendo aos poucos, né? Então, nesse tempo de coronavírus, lindinhas, paciência. Curtam a casa, orem a Deus, para Deus nos ajudar, para que as pessoas se quebrantem, para que as pessoas se arrependam diante de Deus, porque o caminho para a cura é o arrependimento. Quando não há arrependimento, vem novas sentenças de juízo. Eliane Alves pergunta: e quanto às pessoas que jamais ouviram o Evangelho, posso entender que não há injustiça nessa oportunidade que a pessoa não teve de salvação? Ela lembra que essa pergunta ela fez com base do que palavra pela manhã, quando nós falamos em Deus ser justo. O próprio texto de Romanos vai definir como que é o trato desse tipo de
tratativa, né? Como que uma pessoa que nunca ouviu, uma cultura que nunca teve acesso ao Evangelho, como que Deus vai tratar dessa cultura? Primeiro, a gente precisa ter um distanciamento teológico para poder olhar para uma questão como essa. Não teve oportunidade na perspectiva de quem, né? Na perspectiva de quem olha, né? Então, eu estou julgando que alguém não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas eu não sei o que Deus fez, eu não tenho acesso total aos atos soberanos de Deus, à vontade de Deus, à ação de Deus na história. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus vai tratar a cada um com justiça, né? Deus não é injusto, né? Então Deus vai tratar a cada cultura pelo princípio básico que Deus trata cada ser humano, a partir da sua própria justiça. Deus não é injusto. Então, nesta cultura existirão elementos básicos plantados pelo próprio Deus, de verdade, de ética, de, enfim, justiça, que Deus aplicará, e nessa própria cultura existirão pessoas que, enfim, Deus julgará segundo a própria justiça de Deus, né? Deus não seria injusto de julgar uma cultura por aquilo que essa cultura nunca teve acesso, né? Não seria justo da parte de Deus, né? É interessante, né, essa expressão a gente ouve muito quando as pessoas dizem Deus não seria injusto. Essa é uma pergunta que ela não tem nexo com o ser de Deus. Deus é justo, né? Quando nós pensamos, né, em Deus, nós falamos às vezes, quando nossa mente caminha nessa direção de pensar, mas se for por aqui, Deus é injusto. Nós precisamos lembrar que nós estamos trabalhando com uma concepção do que nós entendemos que é justo e injusto, que é certo e errado. E nós precisamos entender que não há uma justiça que seja extra Deus. Não existe um parâmetro de justiça ao qual Deus esteja subordinado. Não existe um senso de justiça extra Deus, maior do que Deus, ao qual Deus se sujeita. E que se ele sair, ele perde o cargo dele de Deus, e nós fazemos o impeachment e vamos agora fazer o certo. Eu vou corrigir a teologia, vou corrigir o Deus da teologia, dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não existe isso. Na verdade, quem diz o que é certo e errado é Deus. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, preste atenção, Jesus não está dizendo que sabe a verdade. Jesus não está dizendo que conhece a verdade, está dizendo que ele decreta a verdade. O que é certo e errado? É o que Deus é, ou seja, quando Deus manda alguém para o inferno e alguém para o céu, isso é que é o correto. Não interessa quem que ele mandou para o céu, quem que ele mandou para o inferno. É certo porque ele fez. Não é que ele fez porque é certo. Você precisa entender isso. Não é certo, assim, Deus não fez porque é certo. É certo porque foi o que Deus fez. É o que Deus faz que determina o que é certo e errado. Deus é o referencial de certo e errado. E Deus jamais vai cometer injustiça, por quê? Não tem jeito. O que Deus faz é justo. É a partir do que Deus faz que se sabe o que é justo. Como nós sabemos o que é certo e errado na Bíblia? Uma das formas da Bíblia revelar o que é certo e errado, através dos atos judiciais de Deus na história bíblica. Quando Deus tacou fogo em Sodoma e Gomorra e destruiu a cidade, o que está sendo revelado ali? O que é certo e o que é errado. Quando Deus levantou o judeu para destruir o cananeu, é um ato jurídico de Deus. O que está acontecendo ali? Deus mostrando que é certo e errado. Quando Deus manda o dilúvio, é um ato jurídico de Deus. O que está acontecendo ali? Deus dizendo que é certo e que é errado. Quando Paulo entrega o sujeito da igreja a Satanás para a destruição do corpo, o que Deus está mostrando? Que é certo e que é errado. Quando Deus manda os assírios invadirem Samaria, destruir, quando Deus manda os babilônicos invadirem Jerusalém, tacar fogo na cidade, destruir, o que Deus está mostrando? Que é certo e que é errado. Quando Deus exerce um ato jurídico, é aí que se define o que é certo e errado. Então, quando Deus condenar os povos que não conheciam o Evangelho, que nunca ouviram uma pregação do Evangelho, é isso que define o que é certo e errado. Ou seja, é isso que vai dizer que eles eram pagãos, que eles eram errados, que eles eram perdidos, que eles estavam em trevas, e que aqueles que ouviram o Evangelho e creram nele estão salvos.
Ah, é injusto Deus condenar sem que eles tenham ouvido o evangelho. Não, Paulo disse que a revelação de Deus na natureza torna qualquer ser humano indesculpável diante de Deus. Os atributos invisíveis de Deus claramente se percebem na criação. E o homem não crê por rebelião contra Deus. Ele não deixa de crer por ignorância, por inocência. Ele deixa de crer por dureza de coração, por obstinação, por distorção do significado da revelação clara posta diante de nós na natureza. Eu ainda, assim, lembro, você estava falando aí, pastor, eu estava pensando aqui, né? Outro dia a gente estava discutindo aqui no Palavra, salvação no Antigo Testamento, que é a mesma lógica, né? É a mesma lógica. A gente, nessa lógica equivocada, a gente pensa na ação de Deus como algo sequencial, e na verdade o decreto de Deus é simultâneo. Então a eleição sempre operou, né? Quando Abraão viu o dia de Cristo e creu, né? Antes de Cristo, né? Existe salvação no Antigo Testamento. Vai entender a mecânica de Deus, né? E as histórias que a gente ouve de conversão num ambiente que não tem nem missionário, que o missionário chega para evangelizar e tem uma tribo inteira convertida a Cristo Jesus, como é que você vai entender um negócio desse, né? Então, assim, mais um pressuposto bíblico, né? A salvação pertence ao Senhor, Deus é justo, plenamente justo, e Deus é o mais interessado em salvar o ser humano, né? Última pergunta para nós encerrarmos o Que Palavra dessa noite, do nosso querido Lucas Vilano. Quais os sinais escritos em Mateus 29 sobre a volta de Jesus já aconteceram e quais faltam? Na verdade, se nós olharmos, né, os sinais, qual o texto que ele está citando? Mateus 24. Mateus 24, porque falou 29. 29, eu falei, não tem. Perdão. O 29 aqui é o capítulo apócrifo de Mateus. Será que o Lucas Vilano escreveu um capítulo da Bíblia? Eu pensei aqui. O capítulo 24, né, de Mateus, ele vai falar dos sinais. Nós precisamos entender uma lógica do sermão escatológico de Jesus. Jesus não pregou aquele sermão para nós sabermos quando ele virá. Preste atenção, isso aqui para mim é a chave para corrigir a escatologia. Se nós não entendermos isso, nossa escatologia sempre será sensacionalista e torta, tá? Jesus não pregou para que se entendesse quando ele voltaria. Jesus pregou para sabermos que ele voltaria. Os sinais não são sinais de quando ele vai voltar. Preste atenção, os sinais são sinais de que ele vai voltar. Leia Apocalipse assim, gente. Quando você for ler Apocalipse, não há 0,2% de intenção do Espírito Santo mostrar quando Jesus vai voltar. Eu vi aqui uma pergunta dos selos, lá mais no começo, né? Um outro irmão perguntando sobre os selos, se o Covid é o primeiro dos 7 selos. Essas afirmações, querido, elas vêm exatamente das pessoas lerem errado, das pessoas lerem Apocalipse achando que Apocalipse quer dizer quando Jesus vai voltar. Nenhuma profecia do Velho, do Novo Testamento sobre a volta de Jesus está aí para dizer quando Jesus vai voltar. Se o sujeito leu e entendeu quando Jesus vai voltar, ele leu o texto errado, tá? A profecia está aí para dizer que ele vai voltar. Não é um sinal de quando, é um sinal de que ele voltará. Então, quando Jesus diz, olha, vocês vão ver que a história vai ser assim. Vai ter falso profeta, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ser naquela ideia dos selos, vai ser uma história de morte, vai ser uma história de carestia, de exploração do alimento, vai ser uma história de fome, vai ser uma história de pandemia, vai ser uma história de mortes com acidentes de feras, vai ser uma história de mortandades. De repente virão épocas em que vai morrer gente a rodo, vai ser terrível, como já foi até aqui. E o que Jesus está dizendo? Que tudo isto é sinal que ele voltará. Por quê? Quando a história fica muito tranquila, nós nem queremos que Jesus volte, porque está bom demais aqui, né? Nem precisa Jesus voltar, porque nós já temos o paraíso na terra.
Vamos pensar no cenário marxista. Nós montamos uma sociedade igualitária, bonitinho, um Estado ali governando, promovendo justiça social. Isso é utopia, se existe um ópio, é esse aí que a humanidade vai conseguir isso, né? Mas nem cabe Deus, por isso que os pressupostos marxistas são ateístas. Tira Deus e o Estado resolve. Ou da prosperidade humana, capitalista, todo mundo rico igualmente, todo mundo com carro novo, todo mundo morando num apartamento, na cobertura, de frente para o mar, em Copacabana. Para que Jesus voltar? Não precisa. E Jesus diz que a história não será a história de todo mundo morando num apartamento em Copacabana. A história será uma história de injustiça, de um jogando fora e de outro passando fome. Jesus disse que a história seria a história de governo dos homens sobre os homens, de Satanás manipulando, enganando, seduzindo a humanidade com religiões falsas, com ideologias falsas, com governos falsos. Isso resultaria em guerra, pandemia, juízo, viria Covid-19, Covid-20. Não se engane, virá Covid-25 se durar até 25, virá Covid-2030 se durar até 2030. Porque Jesus disse que a história seria assim, e o fato da humanidade viver como vive, se comportar como comporta, de guerrear, de matar, de inventar religião, de adorar a deuses falsos, de fazer cultos falsos, ser centrada no homem, ser antropocêntrica, de ser egoísta, de ser fria, tudo isso sinaliza a afirmação de Jesus lá atrás: Ele vai voltar. Preste atenção, importante não é quando, importante é, Ele vai voltar. Não existe nenhum sinal de quando Jesus vai voltar na Bíblia. Todos os sinais que estão aí é para afirmar para mim e para você ao lermos: é verdade, Ele vai voltar. Quando nós olhamos o Covid-19, está claro para nós. Mais uma vez o sinal está dado. Continua de pé a profecia: Ele vai voltar. Amém. Queridos irmãos, antes de nós encerrarmos, até queria pedir para o nosso pastor Amaury nos contar um pouquinho do que aconteceu nesta tarde de hoje. A nossa carreata, algumas fotos vão passar. Hoje à tarde pudemos dar uma volta aqui no bairro, sair por aí buzinando um pouco na cabeça do povo, colocando a música alta, mas dando um tchauzinho, mandando algumas mensagens, dando um sorriso. Não podemos abraçar, mas mandando um abraço de longe para as pessoas. E em cima dessa frase: isolados sim, sozinhos nunca, nós andamos aí pelo bairro saudando as pessoas, mandando uma mensagem de encorajamento. Andamos aqui em algumas ruas, depois paramos num lugar espaçoso e os irmãos mantendo aí a distância da regra de cada um para não contaminar, para evitar a exposição a perigo. Algumas pessoas desceram do carro, pudemos ali, um longe do outro, cantar e orar a Deus pelo nosso bairro, pela Zona Leste, por São Paulo, pelo nosso Brasil, pelas nações nesse ambiente de pandemia, que tem levado muitas pessoas ao terrorismo, ao susto, ao pânico. Infelizmente, a mídia, quando fala com voz tenebrosa, querendo assustar as pessoas, querendo vender notícia e gerando terror. Mas o que nós fomos levar de mensagem para as pessoas é que a palavra final é vida. A vida prevalece sobre a morte. Tem esperança, tem ânimo. Então, esse foi o nosso objetivo, Bênção demais. Quero agradecer a audiência, a presença de todos vocês que nos acompanharam. Quero também te dar uma orientação. Eu tenho recebido muitas perguntas que já foram respondidas aqui. Não estou dizendo para você parar de perguntar, continua. Eu sempre respondo as suas mensagens. O que eu quero te aconselhar a fazer? No YouTube, você pode fazer a seguinte pesquisa. Por exemplo, eu recebi a pergunta hoje: pastor, os dinossauros existiram? Essa pergunta foi tratada no nosso último Que Palavra. Aí o que eu fiz? Eu fui no YouTube, coloquei Que Palavra, dinossauros. O Que Palavra que nós falamos sobre os dinossauros apareceu lá como o primeiro da busca. Então, se você tem alguma dúvida e não tem certeza se ela já foi tratada no nosso Que Palavra, faz essa busca no YouTube, você já vai ver que nós já temos um banco de perguntas enorme lá. Mas não se acanhe também, você pode continuar enviando suas perguntas. Se você não encontrou no YouTube, eu posso te mandar o link do Que Palavra que vai te ajudar. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus abençoe a sua casa. Eu sou o pastor Léo. Você pode me encontrar nas redes sociais por Leonardo Tobias. Quero pedir que os nossos pastores também se despeçam. Agradecer muito você que ficou aqui até agora. Falei para você que é melhor do que o Fantástico. Uma benção isso aqui. Duas
imagens que me marcaram demais hoje. A pastora Mauri estava falando aqui da carreata. Hoje nós fizemos uma concentração aqui de carros, né? O pessoal dentro do carro, na frente da igreja, e um carro de uma família parou do lado do outro carro, pastor, e quando abaixou a janela, as duas amiguinhas de 12, 13 anos de idade, quando elas se viram, as duas começaram a chorar, né? E choraram, e que saudade, e eu vi muitos irmãos chorando, de saudade uns dos outros. Aquilo marcou demais o meu coração, né? Então esse movimento de hoje foi um movimento terapêutico, né? Da gente poder orar juntos. Aquele momento foi um momento, irmão, você não tem noção. E eu fiquei pensando na diáspora, né? A igreja pressionada, a igreja proibida de se reunir, e os crentes pregando o Evangelho. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de avivamento, é um tempo da palavra. O que eu estou recebendo de mensagens, de gente impactada, de gente querendo saber mais, de gente ouvindo o Evangelho, de gente junta na sala de casa, ouvindo a palavra de Deus. Então você podia ajudar a gente a divulgar essa palavra, você podia pegar esse link das pregações da Igreja Presbiteriana da Penha. Deus tem abençoado esse púlpito, não é, pastor? Tem dado graça. Então manda bala, divulga isso, fala de Jesus sem medo, porque Deus está impulsionando esse momento, e tenha certeza, né? Nós vamos ainda lembrar dessa história com muita alegria, de falar assim, ó, Deus, Ele apertou a gente lá atrás, mas olha quantos frutos que a gente está vendo aqui. Então, querido, Deus abençoe. Fique esperto, hein? Se a gente chamar, pode vir, que é bênção demais. Vai lá no meu Instagram, faz um favor para mim, vai no meu Instagram, Juliano Sócio, me segue lá, eu preciso que você esteja lá comigo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Então, você já sabe lá, pastora Mauri Oliveira, você acha Facebook, Instagram lá e YouTube, tem coisas boas para você sempre. E, sobretudo, muito importante, você estar conosco, mandar sua pergunta, isso nos inspira também, e às vezes você faz pergunta que é uma resposta para você e ajuda outras pessoas que não haviam perguntado aquilo, já haviam pensado naquilo. Então, até a tua pergunta até ajuda também, você provoca a exposição aí de uma resposta que inspira e edifica outras pessoas, tá certo? Então, caminhando juntos. Amanhã, 8 horas, temos o Conexão. E logo depois do Conexão, mais um Que Palavra. Se a tua pergunta não foi respondida hoje, manda amanhã. Amanhã você coloca aí a tua pergunta. Começou a virar aqui para a volta de Jesus. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o anticristo e a degradação da família, né? Então, tem coisas aí para pegar fogo amanhã. Então, nos encontramos lá, tá certo? Uma semana de bênção, de alegria para você. Tenha bom ânimo, vá em frente. Deus está no controle, Deus está no comando de todas as coisas. Yeah.